Aula 8. Modelos de mediação. Harvard 3. Na aula anterior, você aprendeu um pouco mais sobre os outros 2 pontos do método de negociação apresentado por Harvard. Compreendeu como focar nos interesses e procurar soluções que todos saiam ganhando. Concentrar nos interesses e não nas posições faz com que as partes compreendam melhor o outro e achem uma boa solução. Inventar opções de ganhos mútuos ajuda a ter variedade de escolhas e a encontrar a melhor. Ao final dessa aula, você deve ser capaz de entender. Nessa aula, você vai aprender um pouco mais sobre o último ponto do método de negociação apresentado por Harvard. Vai compreender como insistir em critérios objetivos e como isso ajuda a conseguir o acordo. Vai conhecer também os 5 estágios propostos por Harvard para a mediação, visando a condução de um procedimento com base na comunicação linear e na neutralidade do terceiro. O modelo linear e tradicional de Harvard. Só para garantir que você entendeu, o modelo linear proposto pelos pesquisadores de Harvard tem como base uma comunicação linear. Ele foi desenvolvido pelo projeto de negociação de Harvard e apresenta uma negociação baseada em princípios. Como você aprendeu nas aulas anteriores, isso quer dizer que o modelo propõe que as decisões das questões sejam baseadas em seus méritos e não em uma medida de quem é mais forte ou mais amigo do outro. Como você já sabe, o método apresenta 4 pontos. Primeiro, separe as pessoas do problema. Segundo, concentre-se nos interesses e não nas posições. Terceiro, crie uma variedade de possibilidades antes de decidir o que fazer. E quarto, insista em que o resultado tenha por base algum padrão objetivo. Nas aulas passadas, falamos mais sobre os 3 primeiros pontos. Vamos agora conhecer melhor o que trata o 4º e último ponto. Insistir em critérios objetivos. Por mais que as partes consigam se entender e compreender os interesses e posições do outro, há sempre interesses que não são complementares e simplesmente conflitantes. E mesmo que a busca seja por uma solução comum, esse conflito de interesses vai aparecer e precisa ser resolvido. E agora? Normalmente, as pessoas partem para a barganha de posições e estabelecem metas mínimas de ganhos e máximas de perdas. Cada um defende sua vontade e não chegam a lugar algum, ou até chegam ao posto de quem é mais murrinha e quem é mais mão aberta. Tanto um título quanto o outro não são interessantes para encontrar uma boa solução. Por isso, é preciso sim deixar as vontades de lado. Por mais difícil que isso pareça ser, deixe a sua vontade de lado. Isso, pense em critérios. Sabe quando pedimos para uma criança parar de chorar porque não ganhou o doce que queria? Porque ela pode ganhar coisas mais legais, como um passeio ao parque. Pois é, chegou a sua vez. Largue a sua vontade para lá e procure critérios. Mas qual a vantagem em largar o que quero para procurar critérios? Utilizar pressões para conseguir o que se quer muitas vezes não funciona, e quando funciona, pode nos fazer perder muito mais do que ganhar. Veja esse exemplo. Dona Maria está fazendo um contrato com Jonas para aumentar a sua padaria. Ela diz que por aquele preço quer ladrilhos amarelos e chão de mármore. Jonas discute, diz que ladrilhos na parede podem atrapalhar as pessoas, mas ok, concorda. Depois, ao discutir a quantidade de vigas, ela discorda e diz que leu que é importante ter sempre 4 vigas. Jonas explica que isso depende da construção e alega que no caso de Dona Maria, devem ser construídas apenas 3, que estão dentro do valor acordado. Dona Maria quer 4 vigas e insiste. Então, Jonas mostra os cálculos e Dona Maria explica que quer um teto que não desabe, uma padaria forte para aguentar as chuvas do verão muito fortes. Jonas faz mais cálculos e finalmente a convence que ela está segura com apenas 3 vigas. O importante aqui é se concentrar no problema, no que é preciso e não no desejo de cada um.
Lembre-se que a negociação baseada em princípios é capaz de construir acordos sensatos de forma amistosa e eficiente. Não adianta nada construir 4 vigas se o necessário são apenas 3. Haverá mais desperdício de tempo, mão de obra e dinheiro. Uma boa dica é basear-se em situações passadas parecidas. Imagine, Maria pode consultar seu amigo Mário, que aumentou sua loja de tecidos há um mês, para entender melhor quantas vigas são necessárias, ou conversar com seu cunhado, que é engenheiro, e pode lhe explicar melhor o assunto. Assim, ela terá critérios mais objetivos, terá uma referência e ficará mais segura. Quando usamos critérios e não vontades, estamos ajudando a entender que a questão é maior do que o nosso desejo, que existem possibilidades que não havíamos pensado sobre. Ao invés de se atacarem, as partes podem encontrar mais soluções pensando em alternativas possíveis. Para diversas questões, é possível buscar modelos prontos, teorias e teoremas que auxiliam o processo de decisão e afastam o simples querer do outro. Em negociações entre países, os modelos econômicos, físicos e matemáticos podem ajudar na escolha de caminhos para resolver conflitos importantes. Já entendemos que os critérios são importantes e devem ser utilizados. Agora precisamos saber como criá-los. Os pesquisadores de Harvard nos dão algumas dicas para conseguir montar um sistema que pareça objetivo para os dois lados. A primeira dica é pensar em padrões isentos ou justos. Justiça é sim algo relativo, mas nesse caso estamos pensando em modelos que sejam independentes das vontades das partes, como o valor de mercado de um bem, uma decisão sindical, normas técnicas, tradição, ética, moral. Valores que sejam explicitados pela sociedade e que não partem apenas da visão de uma pessoa. Não sejam tendenciosos. Para testar a objetividade, aplique o critério escolhido às duas partes. Se for possível sua aplicação dos dois lados, esse pode ser um bom padrão. Se quando você vai comprar alguma coisa e deve pagar apenas em dinheiro, mas quando o outro vai comprar algo seu, paga em ticket de alimentação apenas, o critério não é muito razoável. É possível também pensar em procedimentos justos. Lembre-se que aqui o conceito é de justiça e é usado como algo que deve ser igualitário. Mais do que padrões justos, é preciso ter processos justos, como pedir para um dividir e o outro escolher primeiro o pedaço de terra que lhe cabe. Uma técnica recomendada pelos pesquisadores Fisher, Urey e Patton é criar o acordo e depois decidir quem faz o quê, quais são os papéis. Por exemplo, num término de sociedade, os sócios separam os bens das empresas, logomarca, produção, espaço, infraestrutura. E somente depois de decidirem como será feita a divisão, eles escolhem a parte que lhes cabe. Isso tende a fazer as possibilidades mais justas. Como não sei qual parte me caberá, tenho a tendência de conseguir ganhos para todas as opções, já que qualquer uma pode ser a minha. É possível pensar em variações como revezamentos, casos como a presidência do STF, que cada hora cabe a um que não foi ainda e é mais velho. Tirar a sorte, jogar uma moeda, tirar um palito maior, ou escolher outra pessoa para decidir. Pedir ao pai para escolher com qual irmã deve ficar a blusa rosa, por exemplo. Essas formas podem parecer estranhas ou infantis, mas funcionam. Dão a impressão que o processo não privilegia ninguém. O revezamento acalma as pessoas porque têm certeza que terão suas chances. A sorte é a maneira mais aleatória possível. Nesse tipo de decisão, pode até ser que alguém seja favorecido, mas as estatísticas são iguais para os dois. E a escolha feita por um terceiro pode ser uma boa solução ou uma acomodação. Pense bem. Passar a decisão e a responsabilidade para o outro nos tira a culpa e nos libera, e pode nos estimular a influenciar o outro. Será que porque deixamos que os outros, no caso um juiz, escolhesse quem tem razão, é que chegamos no quadro atual de congestionamento de processos? Essa é uma possibilidade, mas deve ser usada apenas em casos extremos e não o tempo todo, pois assim perdemos a razão nos procedimentos autocompositivos,
aqueles nos quais as partes se compõem e solucionam seus problemas, e não pedem para que outro decida por eles. A escola de Harvard acredita que é importante que, ao se preparar para uma negociação, critérios sejam pensados. Chegar a uma mesa já com algo em mente é muito importante. Fazer a avaliação das possibilidades e das formas de julgar sozinho para depois discutir com o outro é fundamental para que possamos entender o que queremos de fato. Assim, ao refletir sobre os critérios, pense em 3 passos. Primeiro, formule cada questão como uma busca conjunta de critérios. Segundo, pondere e permaneça aberto às reflexões sobre quais os padrões mais apropriados. E terceiro, jamais ceda à pressão. Foque nos princípios e ceda a eles apenas. Vamos entender melhor cada ponto desse. Formular cada questão como uma busca conjunta. Tente pensar na questão pela ótica comum. Você pode querer um sapato com um preço muito baixo e o vendedor com um preço muito alto. Mas, no fundo, os dois buscam um preço justo. Tente pensar mais quais são os pontos dos quais vocês convergem. Procurar critérios com base nos interesses comuns é muito mais fácil. Pensar no que o outro necessita ajuda você a bolar planos mais ajustáveis e possíveis. Uma maneira de apresentar o critério para que ele seja melhor e aceito é utilizar a ótica do outro. Esse sapato é de uma grife francesa. Normalmente é vendido em catálogos. Vamos pesquisar quais são os preços nesses catálogos? Pode até parecer que você está cedendo à vontade do outro. Por isso, é preciso analisar com cuidado e buscar os elementos de objetividade nos critérios. A opção dada pelo comprador é comparar com outras pessoas que criaram outros padrões e não com o que ele quer pagar. Ponderar e ser acessível às ponderações. O importante em uma negociação é estar aberto a ouvir e compreender o outro, e também aceitar que ele tem visões e soluções importantes e possíveis. A preparação é importante para dar dinâmica e saber o que se quer, e não chegar à mesa ainda tentando entender quais são os seus interesses. E não para chegar com uma proposta pronta e resolvida. Isso não é negociação, é imposição. Tome cuidado para não fazer de alguns precedentes desculpas para sustentar suas posições. Isso pode fazer com que você se apegue cada vez mais às suas posições. Algumas pessoas tendem a começar uma negociação dizendo que aquela é uma questão de princípios, uma questão de honra. Esse não é o tipo de atitude que levará a sessão a terminar em um acordo. Se as pessoas começam a conversar dizendo que não vão mudar de ideia de maneira nenhuma, como poderão escutar o que o outro tem para dizer? Ao aceitar participar de uma negociação, é importante que as duas partes saibam que devem ceder um pouco. Imagine que Maria vai negociar com João as farinhas que não foram recebidas na hora certa. E ao chegar na reunião, ela diz que vai cobrar uma multa de João e isso é uma questão de honra, que sua padaria ficou sem pão e a culpa toda é de João. E ele tem que pagar por isso. Com certeza, essa negociação não irá funcionar. Se Maria não estiver disposta a escutar os motivos que levaram João a atrasar a entrega da farinha, eles não conseguirão construir um acordo e vão apenas ficar se acusando e reforçando suas posições. E isso é exatamente o que não desejamos que aconteça. Basear as negociações em critérios de apenas uma parte não resolve o problema e não é o que a escola de Harvard acredita ser uma negociação baseada em princípios. A intenção é encontrar padrões que sejam isentos das vontades das partes e possam ajudá-las a encontrar uma boa solução para as duas partes. É possível que hajam dois padrões que produzam resultados diferentes, mas que os dois negociadores acreditam que são legítimos. Assim, Harvard aponta duas opções: dividir a diferença ou estabelecer um terceiro modo de solução. Assim, o resultado se afasta da vontade das partes. É importante entender que a diferença entre negociar com princípios e usar princípios para sustentar uma posição é muito leve, mas faz muita diferença.
Quando a negociação é baseada em princípios, os negociadores estão abertos a mudar suas opiniões sobre os méritos da questão. Já quem usa posições apenas tenta barganhar e ter vantagens sobre o outro. Jamais ceda à pressão. Numa negociação, várias são as formas de fazer pressão: propina, ameaças, apelos, tentativas de manipular a outra parte. A escola de Harvard acredita que em todas essas situações, a única saída é: peça ao outro para explicar suas razões e proponha critérios objetivos, e caso isso não funcione, diga que não aceita se não for dessa forma. Essa não é a melhor forma de negociar, mas em algumas situações, infelizmente, pode ser a única. Por isso, sempre procure critérios objetivos. Eles o ajudam a ter legitimidade na hora de explicar suas razões e propostas de acordo. Os pesquisadores de Harvard reconhecem que, muitas vezes em negociações, não há igualdade entre os negociadores e um pode sim ser mais poderoso, mais rico que o outro. Ao encontrar-se nessa situação, tente se proteger. Escolha sua melhor alternativa à negociação de um acordo. Como pode fazer isso? O pensamento por trás dessa escolha é que as pessoas negociam para obter um resultado melhor do que aconteceria se não fizessem nada. Assim, pense em quais são esses resultados melhores esperados. Qual o padrão que pode protegê-lo de um acordo desfavorável? Isso vai fazer com que você possa ser flexível e possa procurar alternativas diferentes. Uma outra forma de negociar quando as coisas não estão indo bem é o chamado jiu-jitsu da negociação. Vamos entender um pouco mais sobre essa ideia de Harvard. Normalmente, numa negociação baseada em barganhas de posições, uma parte ataca e a outra se defende e também devolve o ataque. O jiu-jitsu da negociação consiste em não contra-atacar. Use a força do outro contra ele mesmo. Todas as vezes que a pessoa mostrar suas posições, escute. Quando ela te atacar, escute. Quando partir para o ataque a você, escute. Não reaja. Evite jogar com a pessoa e foque no problema. Use as técnicas para desviar a atenção e foque no que é possível e no que você está interessada. Dessa forma, os ataques dele serão contra ele e não contra você. Vamos conhecer alguns passos do jiu-jitsu. Não ataque a posição do outro. Olhe por através dela. Não defenda suas ideias. Peça críticas e conselhos. Reformule os ataques a você como ataques ao problema. Faça perguntas e espere. Com esses 4 passos, você consegue não entrar num círculo vicioso e mudar o rumo da negociação. Dar um golpe no qual a outra parte percebe que não há mais ataque, e sim disposição para melhorar a situação. É importante entender que em situações em que há possibilidade de acordo, a maneira como o negociador se porta faz muita diferença. Em toda negociação, a habilidade do negociador influencia muito se o acordo será fechado ou não. Ser amistoso e trabalhar na relação entre os negociadores é um importante passo. Saber se comunicar sem gerar raiva ou insatisfação é um grande trunfo para a negociação. Outro ponto importante é procurar opções que levam em conta o outro. Isso faz com que a sua atitude seja valorizada e seja elegante. É importante também mostrar que existe compromisso e que a negociação é algo importante para você. É importante pensar em acordos que são possíveis. Mostrar ao outro que você pretende de fato cumprir o que está propondo. Imagine que João teve problemas com as chuvas e por isso não pôde entregar a farinha. E durante a negociação diz que conseguiu resolver o problema e pode mandar um carregamento novo para a padaria de Maria em 2 dias. Mas as chuvas ainda não pararam e ele não tem farinha no estoque. Como ele poderá mandar um novo carregamento se não tem a farinha? Maria sabe que as chuvas não pararam e sabe que não vai receber a farinha em 2 dias e assim não vai acreditar em João e não vai aceitar o acordo.
Acredite que existem opções e que elas podem ser encontradas se você estiver disposto. Seja transparente, mesmo que a outra parte não seja. Mostrar que você é sincero não é de forma alguma sinal de fraqueza, e sim de força. Ser sincero sobre o que você pretende pode acabar incentivando a outra parte a também fazer o mesmo, o que tornará o acordo muito mais possível. Assim, conseguimos entender bem melhor o modelo de negociação de Harvard. Devem ser pensados nos 4 pontos sobre os quais falamos nessa e nas aulas anteriores. Esse modelo pode ser usado em negociações, conciliações e mediações. O modelo explora reuniões em que há 2 ou mais pessoas, mas todas envolvidas no conflito. Para entender melhor como um terceiro imparcial pode agir, existem alguns pontos que devem ser observados. Vamos conhecer melhor cada um deles. Modelo linear de mediação ou mediação voltada para o acordo. O modelo tradicional ou linear de Harvard indica 5 estágios para o desenvolvimento do procedimento de mediação. Vale ressaltar que sua base é a mediação passiva, ou seja, não existe a intervenção direta do terceiro, que apenas exercerá o papel de facilitador do diálogo entre as partes, utilizando-se de técnicas para alcançar o objetivo principal, que é a construção do acordo. Esse modelo é considerado mais duro por outras escolas, porque dirige a mediação do conflito ao acordo e se preocupa muito mais em entender as questões por trás do conflito e não com as personagens envolvidas. Apesar de todas as críticas, o modelo é bem aceito e muito utilizado. Seus princípios são os mesmos já apresentados nessa e em outras aulas. Vocês lembram? Primeiro, separe as pessoas do problema. Segundo, concentre-se nos interesses e não nas posições. Terceiro, crie uma variedade de possibilidades antes de decidir o que fazer. Quarto, insista em que o resultado tenha por base algum padrão objetivo. Porém, a diferença aqui é que quem vai conduzir o procedimento é um terceiro, que deve ser imparcial e apenas facilitar a aproximação das partes. O contato deve ser feito em 5 estágios que vamos conhecer melhor agora. Primeiro estágio, o contrato. O terceiro deve estabelecer o contrato entre as partes. Ele é responsável por explicar a elas as regras, parâmetros e limites do procedimento. Sua intenção é trazer segurança e esclarecimento sobre as vantagens e desvantagens de se trabalhar em uma via diversa da judicial. É importante colocar as regras de convivência, explicar como será a fala de cada um e como será a escuta. As pessoas precisam saber como se comportar para que não haja nenhum problema futuro. Por exemplo, ao iniciar a sessão, o mediador avisa João e Maria que eles devem escutar o que o outro tem para dizer sem interrupções. Os dois terão oportunidade de falar e não é preciso ter pressa, e devem se dirigir diretamente ao outro em sua fala. Além disso, eles estabelecem que querem ser chamados de João Antônio e Dona Maria, e assim podem começar a conversar. Segundo estágio, desenvolvendo os problemas. Essa é a fase na qual as partes identificam as questões que importam a elas, tanto as posições expressadas por suas manifestações externas, quanto aqueles interesses derivados de suas manifestações intrínsecas. Neste caso, o terceiro deverá trabalhar mais precisamente com a técnica da escuta ativa, que vimos na aula 5. O terceiro deve ser apenas um facilitador da conversa, fazendo com que as partes sigam as regras estabelecidas no começo do procedimento. É importante frisar que as partes devem se dirigir uma à outra, e não ao mediador. A conversa e a construção do acordo será feita por elas, e por isso elas precisam estabelecer uma comunicação. Por exemplo, João começa contando o que aconteceu. Então, seu mediador, eu falei para Maria que papapá. O terceiro deve interromper João e explicar. João Antônio, como combinamos, o senhor deve falar com a Dona Maria e não comigo. Terceiro estágio, utilização da técnica do looping.
O terceiro deve fazer uma série de perguntas às partes e tendo em vista o teor da resposta. E depois recolocar a pergunta em outros termos, parafraseando a resposta, e em outro contexto, recolocando a resposta, até que as partes consigam externar seus verdadeiros interesses. O terceiro pode perguntar e reperguntar quantas vezes for necessário. É importante mudar sempre algo na pergunta, para que a parte não se sinta incompreendida e perca o estímulo para continuar a se expressar. Esta é uma fase que pode demorar e necessita de paciência e habilidade, principalmente pelo fato das partes serem chamadas a refletir sobre as questões centrais, o que gera discussões e desentendimentos. É nessa fase também que o terceiro tem a oportunidade de analisar a atitude de cada uma das partes e ajudá-las a compreender melhor o outro. Essa fase facilitará a inserção de possíveis técnicas que possam amenizar o conflito e, consequentemente, motivar as partes a terem uma percepção de um futuro melhor. Por exemplo, durante a sessão, Maria reclama que João não cumpriu o contrato e não entregou a farinha, e que ele é mesmo um moleque. O terceiro pode perguntar a Maria: a senhora ficou chateada por não ter sido avisada que não receberia a farinha? Como a senhora ficou sabendo que não receberia a farinha? A omissão te atrapalhou de que forma, Dona Maria? Quarto estágio: a tempestade de ideias ou o brainstorming. Após as partes compreenderem seus interesses, o terceiro deve chamar as partes a buscarem soluções e, assim, organizarem suas ideias e estabelecerem alternativas razoáveis à solução do conflito. Nessa fase, devem ser utilizadas as informações relevantes obtidas durante a aplicação das técnicas do looping na fase anterior. Para que o diálogo possa fluir com mais tranquilidade e eficiência, o terceiro deve fazer anotações e também pedir para que as partes façam as delas. Essa fase é o momento em que as partes já compreenderam o outro e possuem conhecimento das razões, realidades e interesses do outro, e assim podem oferecer propostas compatíveis com as suas reais necessidades. Por exemplo, após ficar claro que Maria não gostou de não ser avisada que não receberia a farinha, o terceiro deve encorajar João a pensar em uma proposta para resolver isso. Então, João Antônio, Dona Maria ficou chateada por não ter sido avisada. Há alguma coisa que o senhor possa fazer para que isso não se repita? Quinto estágio: redigindo o acordo. Depois que as partes conseguiram explicar suas ideias e soluções, elas devem escolher a que acham melhor e mais sensata. Depois que as partes encontrarem uma solução adequada ao conflito e que satisfaça as duas, é celebrado o acordo. É necessário que ele seja escrito, ou seja, passado para o papel, para que as duas partes assinem. Isso faz com que o acordo seja positivado, ou seja, exista de fato. Essa fase é importante porque ela garante que o outro deseja cumprir o acordo e está assinado isso. O acordo pode ser homologado por um juiz ou assinado por duas testemunhas que não têm relação direta com as partes. De qualquer uma das formas, o acordo é um título executivo e, caso a outra parte não cumpra sua palavra, a parte pode pedir a execução no Poder Judiciário. Mas é importante lembrar que, como as partes construíram o acordo juntas, elas tendem a cumpri-lo, afinal, foi uma escolha delas. O terceiro deve sempre lembrar que o acordo, apesar de desejável e importante, só deve ser realizado quando as duas partes estão satisfeitas. Fazer um acordo só por fazer não é uma boa ideia, pois as partes podem descumpri-lo, e isso vai atrapalhar ainda mais a relação entre os dois. O terceiro deve sempre explicar às partes que elas não são obrigadas a concordar ou a chegar a um acordo, mas que se elas se dispuserem a sentar e conversar, com certeza, se escutarem de verdade o que o outro tem a dizer, vão conseguir achar uma opção de ganho mútuo. E que construir uma solução plausível é sempre mais eficiente, rápido e barato do que recorrer ao judiciário. Lembre-se que a negociação,
mediação e conciliação transformam a competição gerada pelo conflito em cooperação entre as partes. Elas passam a pensar juntas em uma solução que seja boa para os dois lados. Há uma conversa com base em princípios e não com barganha de posições. Ao utilizar os métodos de negociação e mediação propostos por Harvard, os ganhos serão mútuos e o conflito será compreendido de forma correta. E as partes conseguirão entender e restabelecer suas relações. Lembrete: nessa aula você aprendeu o último ponto explorado pelo projeto de negociação de Harvard. Insistir em critérios objetivos ajuda as partes a se afastarem de suas vontades e a focarem no que realmente importa, além de ajudá-las a enxergar uma solução viável. Entendeu que é importante ser sincero e procurar opções boas aos dois. E isso pode ajudar o outro, que não está muito afim de entender a importância da negociação e talvez até da cooperar. Você aprendeu ainda os 5 estágios do modelo linear de mediação proposto por Harvard, que mostram como o terceiro pode ser imparcial e conduzir as partes a construírem um acordo e a continuarem suas relações. Na próxima aula, você vai conhecer melhor outras escolas de mediação. Nos vemos lá!